No rescaldo da tragédia que ocorreu na semana passada no Rio de Janeiro, é que vamos fazer alguma análise aqui com você. Embora, claro, neste tempo que temos aqui, não seja uma análise mais extensa e mais profunda. Então vamos nos concentrar aqui em alguns pontos, tá bom? Na nossa conversa. A primeira coisa é: uma operação como aquela é necessária? Sim, claro que é necessário. O combate ao tráfico, ele tem que ser realizado, de uma forma ou de outra. E por que você me pergunta de uma forma ou de outra? Porque podemos pensar, assim, de forma até intuitiva, que há dois níveis da questão do tráfico ou do narcotráfico no país. Há aqueles que são os donos do narcotráfico e que a ação da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, em um certo momento, conseguiu localizar aonde? No lugar mais, digamos, insuspeito deste país, lá na avenida que é dos ricaços, naquela avenida que é dos grandes edifícios, onde o capitalismo e a mentalidade capitalística reina preponderante. E há o outro nível, que é aquele do operacional, aquele do depósito, que está nas comunidades pobres, onde a feição dos antigos escravos dos senhores estão ali as pessoas de pele preta, pobres, vivendo em casebres, ou em casas ou em lugares às vezes insalubres, como se fossem as antigas senzalas. Ou seja, mantemos sim a estrutura escravagista. Aí a polícia age sobre essas pessoas, as de pele preta, pobres, que moram nos morros e que fazem parte, digamos, operacional do tráfico, que fazem o varejo. Mas o atacado da questão está justamente na Faria Lima, talvez em Copacabana, nas grandes avenidas, nos prédios de luxo, comerciais ou residenciais das grandes capitais brasileiras. Lá estão os senhores do negócio. E os pretos e pobres das comunidades, eles são apenas veiculadores aviõezinhos. Sim, vocês vão dizer, mas olha lá, ali está o chefe do tráfico, e era ali que a polícia tinha que pegar o cara. Acontece que tudo indica que após a operação do governador Castro, do Rio de Janeiro, esses caras não foram pegos. Foram pegas as arraias miúdas e mortas arraias miúdas, entre elas as pessoas que estavam como mortas inocentes porque não tinham nada a ver com tráfico. E aí vai se dizer, bom, mas 70% praticamente da população dessas comunidades apoiam a operação feita pelo governo. Temos também aí que pensar numa coisa muito mais ampla, muito mais séria do que uma pesquisa de opinião. Primeiro qual foi o modo com que isto, ou método, como a gente chama em pesquisa, qual foi o método utilizado para obter estas opiniões? De que maneira foi feita esta pergunta? E em que momento ela foi feita? A que pessoas da comunidade estas perguntas foram feitas? Qual o método de apuração? Essas pesquisas não indicam. Então, nós podemos ter um falso positivo, um falso negativo, podemos ter uma ideia errônea do resultado. Bom, ainda assim podemos pensar que sim, as pessoas da comunidade querem viver sem as garras do tráfico, do narcotráfico, que atrapalham as suas vidas, o seu dia a dia, o seu cotidiano e sua segurança pessoal, inclusive dos seus filhos, para não dizer da sua família e dos seus vizinhos, enfim, do lugar onde vivem. Sim, eles querem segurança, apoiam toda operação que vise a combater o tráfico. Só não será favorável pessoas que estejam ligadas dentro das comunidades a este tráfico. Então, o resultado aparentemente parece dizer, ótimo, faça-se matanças para acabar com o tráfico. Aparentemente. E é isto e é nisto que reside o perigo. Não necessariamente as pessoas estão dizendo isso. Elas estão sendo favoráveis a operações que visem acabar com o tráfico, com o narcotráfico. O que, às vezes, nesta modalidade de operação que o Castro fez, é da ordem do impossível.
não vai adiantar absolutamente nada. Se você for perguntar aonde estão as armas, aonde estão os chefes ou subchefes que fazem a rede de distribuição e de recepção de drogas nessas comunidades, está tudo lá. Os aviãozinhos, as arraias miúdas, sim, podem ter sido mortas ou capturadas, mas sabendo-se que a pobreza, a dificuldade e mesmo a opressão que armamentos trazem dentro de uma comunidade para aqueles que estão vulneráveis dentro dela, encontrará logo novas pessoas que farão o trabalho, preparando-se, infelizmente, tragicamente, para uma morte semelhante à que ocorreu no Rio de Janeiro, em que em torno de 120 pessoas, talvez mais, um pouco menos, foram mortas, e dentre elas, pessoas inocentes. Então, dá a impressão de que o Cláudio Castro está por cima da carniça, literalmente falando, apoiado pela população, principalmente a população dessas comunidades. E aí precisamos também entender que nessas comunidades um pensamento articulado à extrema-direita, à sua violência, talvez ainda esteja imperando. Vamos pensar que nelas, certas igrejas que servem ao pensamento bolsonarista, ao pensamento nazifascista, está presente, embora essas pessoas não entendam que junto a este pensamento elas não valem nada, a não ser números e corpos, e carne para ser sacrificada. E temos um outro problema também, que a população, de uma forma geral no Brasil, em torno de 48%, está brutalizada pelo pensamento bolsonarista, pelo pensamento totalitarista, em que os direitos são suspensos em favor de uma certa ordem, com o lema bandido bom é bandido morto. Não pode ser assim no Estado democrático de direito, a não ser que haja, sim, dentro do nosso país e da nossa Constituição, a pena de morte, o que não é o caso. Então todos deveriam estar sendo presos e não assassinados. Houve confronto com a polícia? Bem, há uma certa sensação de que não foi bem assim, de que não foi desta forma. Então, como dizem, não. Houve confrontos, sim. E vamos lembrar que se houve fuzis para responder à ação da polícia, é porque na época de Bolsonaro a venda de armas foi liberada. Isso deve ter dado um fornecimento enorme ao narcotráfico lá pelos morros e por outras regiões das cidades, pelas comunidades, favelas, sim, e talvez até em centros elegantes de moradia, como no caso em que na vizinhança de Bolsonaro foram apreendidas enormes quantidades de armamentos próximo à residência de Bolsonaro, lá na Barra. Não é isso onde ele morava? Pois é, lá no Rio de Janeiro. Então, toda esta falácia que se planta aí em torno de uma mega operação que fez sucesso é um fracasso social enorme. E querem depois, tipo com o Nicoletti e outros afoitos e trêfegos sujeitos da extrema-direita, dizer que a culpa é de Lula, como se Lula não tivesse ajudado ou não está fazendo nada. Bem, a segurança é função do Estado, do governador do Estado. E o governo federal só pode agir quando se permite que o governo federal dê este apoio. Para isso, o governador tem que pedir ao governo federal, porque o governo federal não pode intervir por vontade própria. Quanto a políticas públicas de segurança, Lula já propôs diversos projetos que esses mesmos governadores de extrema-direita não aceitaram. Está aí no Congresso mais um para votar. Vamos ver como é que a extrema-direita, através do PL e similares, votarão. Então, estamos aí às voltas com uma verdadeira palhaçada, com um verdadeiro circo trágico que foi armado pela extrema-direita para que possa encobrir o que Lula está tentando fazer pelo país. É só disso que se trata. Uma trágica palhaçada. Um abraço, até outra oportunidade.